Primeiro, eu acho que foi por justiça as duas equipes terem obtido acesso, foi com merecimento, dois bons grupos de trabalho. Lógico que teriam outras equipes que também mostraram condições de subir, né? Eu tive a oportunidade de falar que eu acho que a melhor equipe na primeira fase, o melhor futebol foi o Gramadense, né? Já nos mata-matas eu acho que nós somos a melhor equipe, mas enfim, foi por justiça as duas equipes subindo de divisão. Obviamente que o primeiro jogo sendo em casa, nós tínhamos que aproveitar o fator local, né? E o nosso time, até pela qualidade do nosso gramado aqui, o nosso time é um time mais leve, assim, né? É um time que a nossa referência técnica, por exemplo, é o Clayton, né? Os outros jogadores do meio de campo, como Amaral, como o Norton, são jogadores, vamos dizer assim, de caráter mais leve, de mais mobilidade, não é um time de confronto físico, assim. E já o Inter Santa Maria é um time forte fisicamente, aquele time que busca o confronto, fez muito gol de bola parada, fez muito gol de cruzamento. Então nós sabíamos que nós teríamos essa dificuldade e que teríamos que aproveitar o nosso gramado para tentar obter alguma vantagem, tá? Que a gente sabia que a decisão era lá em Santa Maria. E fizemos um grande jogo, né? Claro que tem que lembrar que foi assim contra o Gramadense em casa, vencemos de 5-1, foi assim contra o Aimoré, ganhamos de 3-1. E foi assim contra o Inter Santa Maria que nós fizemos 3 gols. Então, assim, nós aproveitamos, por ser o nosso time ser um time de toque de bola, um time que tenta ficar com a posse de bola, que joga dentro do campo do adversário, e por ser esse time com mobilidade, a gente tentou fazer um jogo intenso. Então, a característica do gramado aqui facilita o nosso jogo, que é um jogo de marcação alta, que é um jogo que você não deixa o adversário sair jogando, e foi isso que aconteceu, né? Felizmente nós obtivemos sucesso, conseguimos uma vantagem, fizemos um grande jogo aqui, um grande jogo, e aí levamos essa vantagem lá para Santa Maria. Em Santa Maria nós sabíamos das dificuldades, né, do próprio ambiente. Eu acho que o torcedor do Inter deu um espetáculo durante toda a competição, foi um fator também decisivo para a equipe do Inter subir. Eu mesmo elogiei várias equipes aqui na divisão de acesso, e talvez a presença do torcedor, né, nos jogos lá em Santa Maria pode ter sido decisivo para esse acesso. Então, nós sabemos que, de novo, né, nós íamos enfrentar uma equipe que buscaria o confronto físico, uma equipe muito alta, muito forte fisicamente. E eu acho que é apropriada para essa divisão, inclusive para a primeira divisão. Eu também gosto de equipes assim, que tem um confronto físico, porque essa é uma característica do nosso futebol, né? Só que eu cheguei aqui e o grupo já estava formado, então eu tenho que me adaptar a característica dos nossos jogadores. Como eu falei, é um time mais leve, é um time que fica mais com a posse de bola, é um time que pode ter bastante intensidade, mobilidade em função da característica dos jogadores. Então sabíamos que ia ser um confronto que nós teríamos que ter muito cuidado com a bola aérea, com a ligação direta. E quando saiu a escalação e eles estavam com 2 centroavantes, aí nos alertou mais que teria muito essa ligação, né? Que às vezes a gente marca a saída de bola e o adversário não consegue jogar, mas daqui a pouco o goleiro dá um passezinho para o zagueiro quebra a bola. A gente tentava evitar os cruzamentos pelo lado, mas às vezes tinha falta no meio de campo, que o adversário já colocava direto a bola dentro da área. E eles usaram a estratégia correta.
inclusive em lançamentos, às vezes um jogador, um centroavante buscava o corpo do nosso zagueiro e o outro tentava pegar a segunda bola. Então o jogo em si ele foi muito parecido com o que nós estudamos, com o que nós imaginávamos, né? A nossa equipe tentando ter mais mobilidade e a outra equipe mais com a força física. E foi isso, assim. Tentamos marcar a saída de bola, conseguimos em vários momentos, obrigamos o adversário a aquele chutão para frente, que é normal. E eu acho que a nossa zaga teve muito bem posicionada, a nossa zaga se preparou para esse tipo de confronto, né? Praticamente foi perfeito a nossa atuação. Lógico, era um jogo que nós tínhamos vantagem, gostaríamos que o jogo aí sim não tivesse tanta correria, tanta situação de gol de um lado e para outro. E algumas situações da partida ocasionaram que o jogo ficou mais parado. Por exemplo, assim, em determinado momento da partida, o árbitro tem que parar o jogo, porque ali no nosso reservado está se jogando cerveja, garrafa, copo, então o juiz tem que parar. Em outro momento foi lá com bandeira número 2 do lado oposto, né? Jogavam cerveja, cuspiam, né? E obviamente que o árbitro tem que parar. Em outro determinado momento, o torcedor do Inter, alguns torcedores, ligaram os sinalizadores. E obviamente, está na regra, tem que parar. E talvez o momento mais lamentável, né, foi quando veio uma pedra vindo da torcida do Inter, que atingiu o rosto do nosso atleta, né? Até o médico na hora e obrigou esse atleta a sair do campo e não voltar mais. Até o médico que atendeu disse: olha, se fosse 1 ou 2 centímetros mais para cá ou para lá, poderia até cegar, né? E a gente viu o desabafo desse jogador, disse, né? Pô, Rogério, eu sou pai de família, imagina se acontece isso, né? E eu não posso mais jogar futebol. Então, assim, em função de alguns atos do torcedor, o jogo ficou muito tempo parado. Acho que teve 10 minutos no primeiro tempo e 12 no segundo. E o árbitro tem que parar quando acontece isso, né? Lógico que se ele deu esses acréscimos é porque o jogo foi os 90 minutos. Mas também há se dizer que é sempre alguns torcedores, né? Como eu falei, eu acho que o torcedor do Inter durante toda a competição ajudou muito o acesso. Deu um espetáculo muito bonito, na grande parte do jogo foi um espetáculo muito bonito. É legal ver essa torcida, esse clube retornar para a primeira divisão, mas sempre tem aquele pessoal que excede, né? Então o jogo ficou muito parado, talvez até tenha prejudicado o próprio Inter de Santa Maria. Então o nosso time, taticamente ele foi muito bem, ele conseguiu fazer a leitura de como o Inter ia jogar, das bolas longas, da ligação direta, e eu acho que foi perfeito. Mesmo assim, mesmo a parte defensiva nossa foi muito boa, as melhores chances do jogo foram nossas, as chances mais claras foram nossas, né? Principalmente no segundo tempo ali, que nós entramos 2 vezes praticamente só com o goleiro e nós não conseguimos fazer o gol, e o adversário praticamente não teve chance. Teve uma situação de gol anulado, aliás bem anulado, né? Primeiro, na minha opinião, é uma opinião minha a respeito à decisão do árbitro, foi muito falta no nosso goleiro, né? Ali era para ter parado o lance, mas a interpretação do juiz, porque o juiz talvez tivesse que fazer a leitura que toda vez que se cruzava uma bola dentro da área, a primeira opção do jogador do Inter era se jogar no corpo ou do zagueiro ou do goleiro para provocar uma situação de
Então não tinha sido a primeira vez, e no lance claramente foi falta no goleiro. Mas o lance seguiu, o jogador cabeceou e a bola ia entrar, ia ser gol. Se o jogador que está em cima da linha do Inter deixa a bola entrar e ela ia entrar, era gol. Só que ele estava impedido, era o jogador mais próximo da linha de fundo. Para ter impedimento, ou para não estar impedido, você tem que ter 2 jogadores da defesa, né, mais próximos da linha de fundo do que o adversário. Só que normalmente o goleiro está embaixo do gol, tá? O goleiro está embaixo da trave e normalmente você só precisa de mais um defensor. Só que o nosso goleiro tinha saído, então ele não estava, né? E só tinha um jogador nosso disputando a bola, e deles um jogador. Eu digo, se o jogador percebe que ele está impedido e deixa a bola entrar, seria gol. Mas o jogador concluiu, e aí o assistente agiu corretamente, né, e anulou o gol. E esse é um lance também que teve muita reclamação dos jogadores do Inter, e é normal isso, fator emocional alto, né? E isso também gerou uma nova paralisação. Então, se a gente for analisar, a maior parte do tempo que ficou parado, a origem não foi do Novo Hamburgo, a origem foi do Inter, né? Que é normal, todo mundo quer ser campeão, é um fator emocional alto. Eu entendo algumas atitudes, não entendo uma pedrada, não entendo uma cuspida, não entendo jogar garrafa, jogar celular, isso não. Mas o jogador do Inter, o próprio torcedor está tenso, é absolutamente normal. E aí é o mérito do Novo Hamburgo, dos atletas do Novo Hamburgo, que nesse ambiente, cada vez ele crescia mais. Essa é a minha admiração pelos atletas e meu cumprimento depois do jogo com os atletas, que numa situação extremamente adversa, o nosso jogador começou a jogar mais, né? Ele crescia. Essa foi uma característica dessa equipe. Por isso que a equipe campeã é aquela que faz coisas que as outras equipes não fazem, né? Por isso que só tem um que é campeão. O nosso time crescia muito, muita experiência, né? Então foi um time que soube marcar, teve as melhores oportunidades, e aí eu completo dizendo que foi justo o nosso time. Podemos dizer então que a melhor partida, e não digo perante a resultado, mas que nem você falou, perante a todo o ambiental, foi o último jogo do Novo Hamburgo? No seu ponto de vista, a melhor partida num contexto geral, não perante a resultado, a gols ou por aí? Sabe que é difícil dizer a melhor, porque eu acho que teve vários momentos, né? Foi um crescimento, né? É evidente que você fazer um jogo de acesso contra o Aimoré, contra o seu rival. Um jogo de acesso já tem um caráter emocional alto. Aí você acrescenta a rivalidade, o clássico, então aumenta mais. Por isso que eu tenho uma admiração, uma gratidão pelos atletas, porque eles foram colocados sob pressão, entende? Muita pressão. E aí o que eu admiro no atleta é que ele jogando sob pressão, ele consegue realizar o que normalmente ele faz em jogos normais. Essa é a característica do bom jogador. Ele tem qualidade, ele sabe executar normalmente e faz isso em jogos decisivos. Então foi um grande jogo aqui contra o Aimoré, os 3-1, né? De novo, a exemplo do Inter Santa Maria, né? Contra o Inter Santa Maria, nós usamos o fator campo, gramado bom, e o nosso time é muito técnico, né? Aí o Clayton joga, aí o Alisson joga, os nossos zagueiros saem jogando. Os 2 gols que nós fizemos aqui contra o Inter de Santa Maria, o Inter Santa Maria estava todo fechado, com linha de 5, e vem o João Marcos, que é um zagueiro, e inicia o lance do primeiro gol. E depois vem o lateral esquerdo, o Josué, sabe? Todo o nosso time dentro do campo do adversário, o adversário totalmente fechado e os jogadores encontrando espaço. Mas por quê? Porque o nosso time é um time técnico e o gramado ajudou. Então, assim, naquele jogo contra o Aimoré,
Foi uma grande partida, uma grande partida. E depois lá em São Leopoldo também. Mas em São Leopoldo a gente até mais defendeu do que atacou. E lá em Santa Maria a gente defendeu bem e atacou. Em Santa Maria, se tivesse que ter tido um vencedor, éramos nós. As duas partidas, até as 3 partidas que nós jogamos contra o Inter Santa Maria, nós somos superiores. Né? Jogamos melhor. Evidentemente que num jogo em que para muito em função de alguns torcedores do Inter, faz com que o jogo fique mais cadenciado. Na hora decisiva, e é só uma opinião, eu posso estar errado, normalmente eu não estou errado, mas posso estar. Foi a melhor equipe. Né? Nos confrontos diretos contra o Aimoré e contra o Inter, nós fomos a melhor equipe e eu acho que ficou justo o título de melhor equipe da competição, o título de campeão, ficou justo a volta olímpica, ficou justo a festa, que eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso, né? Parabéns aos atletas, parabéns à comissão técnica, à diretoria, aos funcionários e principalmente ao torcedor.